Fala pessoal! Então, vamos continuar falando das causas impeditivas e suspensivas da prescrição. Esse assunto é longo, né? Bom, hoje vamos tratar dos artigos 199 a 201 do Código Civil. Lembrando que impedimento não sequer inicia a contagem do prazo prescricional e a suspensão, o prazo está fluindo e ele para, né, por conta daquele evento, daquela causa, né, prevista em lei. Bom, vamos falar do artigo, então, 199 do Código Civil. Diz o artigo 199. Não ocorre igualmente a prescrição, inciso 1º, pendendo condição suspensiva. Antes de adentrarmos, né, nessa hipótese, o que é condição? Condição é um evento, acontecimento, né, futuro e incerto. E condição suspensiva? A condição suspensiva é um acontecimento, né, que suspende, tá, a obrigação, suspende os efeitos do negócio jurídico, tá certo? Então, enquanto não ocorrer aquela situação, aquele evento, não há o aperfeiçoamento do negócio jurídico. Exemplo, o tio, né, que diz para o sobrinho: quando você passar quando você concluir a faculdade de Direito, vou lhe dar 60 mil reais, tá certo? Ele faz essa declaração para o seu sobrinho em 2010, o sobrinho dele está no 2º ano da faculdade de Direito. Esse sobrinho não pode ainda cobrar desse tio. Por quê? Porque ainda não ocorreu o evento, né? Ou seja, terminar a faculdade de Direito. Então, essa promessa, esse negócio jurídico, né, ele fica o quê? Suspensa, a produção dos efeitos desse negócio jurídico, tá certo? Bom, acaba que acaba que esse sobrinho atrasa, né, a faculdade, acontecem os percalços, ele tem que trancar a faculdade e só termina a faculdade agora, de Direito, em 2019, tá certo? E aí, é a partir de 2019 que ele vai poder o quê? Cobrar do tio dele esse valor de 60 mil reais, tá? A dívida líquida está lá previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º, que o prazo são de 5 anos para cobrar. Então, a partir de 2019 que ele vai poder cobrar do tio dele, se o tio dele não der a indenização a ele de forma voluntária, não der essa ajuda, essa dívida que ele mesmo cavou para ele, tá certo? Vamos ver a hipótese agora do inciso 2º do artigo 199. Diz o artigo 199, inciso 2º. Não corre igualmente a prescrição, 2, não estando vencido o prazo. Ora, se tem uma dívida, né, e ela ainda não está apta a ser cobrada, ou seja, ainda não venceu, não tem direito para o credor, né, dele exigir o cumprimento dessa obrigação do devedor. Então, claro que também não iniciou o prazo prescricional, porque o prazo prescricional, o exercício, né, o prazo prescricional para que a pessoa venha exercer o seu direito é quando ocorre o quê? Uma violação. Se a dívida não foi vencida, não inicia o prazo prescricional. Então, meio óbvio, né, o artigo 199, inciso 2º do Código Civil. E o inciso 3º diz: pendendo a ação de evicção. Professora, o que é evicção? Bom, evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, né, de um bem, por decisão judicial ou por via administrativa. Vamos exemplificar. Vamos dizer que o Marcelo, né, adquiriu em 2014 do Fábio, né, um terreno, tá certo? Quando chega em 2019, a Shirley constrói uma casa nesse terreno que o Marcelo achava ser seu. O que o Marcelo faz? Propõe uma ação de reintegração de posse em face da Shirley, né? E aí a Shirley se defende dizendo que não, que ela havia adquirido o terreno do Fábio. E aí nessa ação o Marcelo descobre que o Fábio vendeu o terreno para 2 pessoas, para ele e para a Shirley. Como a Shirley era adquirente de boa fé, foi dado a ela o ganho de causa, tá certo? Ela foi quem ficou como sendo a legítima proprietária desse terreno. Bom, Marcelo tem direito à indenização em face, né, do Fábio. Só que ele só vai propor essa ação indenizatória ao término dessa ação de reintegração de posse pela evicção.
E aí o Fábio alega o quê? Prescrição. Ora, indenização, como nós já vimos, prazo de 3 anos. Se lá em 2010, quando entrou com a ação de reintegração de posse, ele já tinha que ter proposto ação indenizatória. Correto? Não. Por quê? Porque o prazo prescricional para a ação de indenização estava o quê? Suspenso pela evicção. Então agora, ao fim, né, dessa ação de reintegração de posse que deu ganho de causa a Shirley, tá certo? É que passa a contar o prazo de indenização do Marcelo em face do Fábio. Bom, e o artigo 200 do Código Civil? Dispõe o seguinte: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, digamos, um policial, né, que executou uma pessoa, né, deu um tiro pelas costas no bandido, tá certo? Não estou aqui para fazer julgamento, se está certo ou está errado, o bandido tinha que ser preso ou não, não estou fazendo, mas há um ato ilícito aqui pela lei, né? Pela lei há um ato ilícito. Então, o que acontece? Esse policial, ele vai ser julgado na área criminal, tá certo? E se ele for condenado, né, pela autoria, for condenado pelo fato criminoso, então é a partir dessa sentença condenatória penal que surge o prazo de indenização para a família desse indivíduo que foi executado. Então, o prazo de 3 anos vai começar a contar a partir da sentença, o quê? Condenatória, tá certo? Então, todos os atos ilícitos dos agentes do Estado, tá certo? Que gerem responsabilidade civil, eles passam a contar a partir da sentença condenatória na área criminal, tá? E vamos ver então o artigo 201 do Código Civil. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Bom, e o que é solidariedade? Ocorre a solidariedade quando na mesma obrigação nós temos vários credores ou vários devedores, estando tanto os credores quanto os devedores obrigados à dívida toda, tá certo? Então isso é que é solidariedade. Vamos exemplificar. Digamos que a Maria alugou um imóvel e a Bárbara é a sua fiadora. A Bárbara renunciou, né, ao benefício de ordem, portanto ela se tornou uma devedora, né, solidária junto com a Maria no caso de débito de aluguel. A Maria perde o emprego e acaba ficando devendo esse aluguel. E aí o que acontece? Ela é o quê? Uma devedora solidária, como eu já disse. Digamos que o Lúcio, né, que é o locador do imóvel, marca com a Maria, tá certo? Para fazer uma composição em relação à dívida locatícia. E a Bárbara resolve acompanhar a Maria. Nesse encontro, acaba que o Lúcio se apaixona pela Bárbara, tá certo? E eles vêm a casar. E aí, como nós já vimos, há o que? A suspensão do prazo prescricional pela sociedade conjugal. Então, essa prescrição vai se dar em relação à Bárbara e também vai aproveitar em relação a Maria, tá? Outro exemplo, o pai falece, né, e deixou 4 filhos. 3 maiores, e um menor de 11 anos. Esses filhos, eles podem propor uma reclamação trabalhista em face do empregador, porque havia horas extras, né, verbas trabalhistas que não foram pagas. E não fizeram. Esse menor, quando ele completa 16 anos, tá certo? Ele pode propor a ação trabalhista em face do empregador, reclamando essas verbas rescisórias, essas verbas, não só as verbas rescisórias, mas as verbas, né, que ele teria que ter, pai teria que ter recebido, né, no curso da relação trabalhista e não recebeu. Então vai contar a partir dos 16 anos, quando ele deixa de ser absolutamente incapaz. Então ele pode propor a ação e esse prazo vai aproveitar aos irmãos maiores. Por quê? Porque trata-se de uma obrigação solidária e indivisível, tá certo? Deixe sua opinião, deixe seu like e até mesmo uma sugestão para uma próxima dica. Grande abraço!